Era para ser o plano perfeito. A sogra arquitetou uma maneira de viajar sem a nora, aproveitando o tempo só com o filho e os netos. Quase conseguiu, mas esqueceu de um detalhe crucial e pagou caro por isso. As relações familiares são o terreno mais minado que existe, e hoje vamos mergulhar em uma história que prova exatamente isso. Mais uma vez ela olhava para a tela do celular, como se a força do desejo pudesse fazer o ponteiro do relógio andar mais rápido. Cada minuto parecia uma eternidade. Ainda faltavam horas até ele chegar, e a ansiedade a consumia. Não era uma espera qualquer. Tinha notícias boas para dar, daquelas que não se compartilham por mensagem ou chamada. Não por segredo, mas porque queria ver a expressão dele ao descobrir que, dessa vez, o cético do seu marido, com quem já tinha discutido por causa disso, estava completamente enganado. Que nada, você acha mesmo que ela vai te liberar? Há anos a gente fala nisso, e nada. Sua chefe acha que a equipe é feita de robôs que não precisam descansar. Sempre arruma uma desculpa para te dar no máximo 2 dias, ele tinha dito, rindo com ironia, quando ela sonhou em voz alta com praias, ondas e areia quente. 2 frases secas foram suficientes para estraçalhar seus planos. O pior? Ele estava certo. No começo, nem sinal de sorte. Sua chefe era uma workaholic assumida, disposta a trabalhar fins de semana e, se pudesse, noites inteiras. Quando algum funcionário ousava pedir as férias a que tinha direito, só havia 2 caminhos. Ou ela fragmentava os dias de folga, convencendo o pobre coitado a não exagerar no descanso, ou, com uma calma perturbadora, sugeria o desligamento da empresa. Muitos não aguentavam o ritmo e iam embora. Outros, como ela, engoliam seco. Não que não pudesse pedir demissão, o marido até já tinha sugerido. Mas o salário era tão bom que a maioria do pessoal nem pensava em sair. Encontrar outro emprego com aquelas condições? Missão impossível. Assim ela seguia, trabalhando, guardando cada centavo, sonhando em secreto com aquele dia em que finalmente levaria a família para umas férias de verdade. Seu filho, quase com 10 anos, pedia o mar há tempos. Ela nunca tinha visto. E quando o marido zombou dos seus planos, em vez de desanimar, a raiva lhe deu forças. Foi com essa determinação que entrou no escritório da chefe, olhando nos olhos enquanto jogava no ar a bomba: quero tirar minhas férias. As 2 semanas é que tenho direito por lei. A mulher atrás da mesa primeiro se surpreendeu, depois riu, até que seu rosto se tornou uma máscara impenetrável. Reclinou-se na cadeira brincando com a caneta entre os dedos como se pesasse as palavras. Você sabe muito bem como funcionam as coisas aqui. Por que insistir nesse assunto? Ela não recuou. Pelo contrário, endireitou os ombros e respondeu firme, porque a lei está do meu lado. E se for preciso, escreva o pedido de demissão agora mesmo. A ameaça foi como um soco no estômago da chefe. Você está disposta a jogar tudo fora por umas férias? Meu filho tem 10 anos e nunca viu o mar. Eu mesma não me lembro da última vez que tive um final de semana fora de casa. Se for preciso me demitir para descansar, que seja. Tenho experiência suficiente para arrumar outro emprego. Foi o suficiente. A chefe, contra a vontade, cedeu. Tudo bem. 2 semanas. Mas na próxima vez, você sai sem um centavo de rescisão. O alívio foi tão grande que ela quase deixou cair a xícara de chá que segurava. Quando o marido e o filho chegaram, ela mal conseguiu conter a emoção. Em vez de um abraço, abriu o notebook e virou a tela para ele. Escolha. Conseguimos. 2 semanas. Onde a gente vai? Ele franziu a testa. Nina, o que é isso? Você se demitiu? Quase. Mas não foi necessário. A noite toda foi de risadas, pesquisas e sonhos. Hotéis à beira-mar, quartos com vista para o oceano, passagens compradas na hora. Nos dias seguintes, correram pelas lojas, renovando o guarda-roupa, comprando tudo o que pudesse ser útil na viagem. Até que 3 noites antes da partida, o marido chegou tenso, evitando olhá-la nos olhos. Minha mãe soube que a gente vai viajar. Quer ir com a gente? O coração dela gelou. A relação com a sogra era um campo de batalha. A mulher a considerava uma esposa inadequada, uma mãe negligente, uma carreirista egoísta que só pensava em dinheiro. Há anos não se falavam, muito menos se viam em datas especiais. E agora, aquela proposta? Tolia, você não pode estar falando sério. Lembra quantas vezes a gente implorou para ela levar nosso filho para a casa de praia dela, nem que fosse por 2 dias? O que ela disse? Vocês que tiveram um filho, não venham jogar ele em cima de mim. E quando a gente se ofereceu para pagar tudo se ela o levasse ao mar? Recusou. Agora, de repente, quer vir com a gente? Para quê? Para estragar nossas férias com críticas, resmungos e aquela cara de poucos amigos? Eu não aceito.
Ela falava alto, e dava para ver no rosto dele que nem tinha considerado a possibilidade de ela concordar. Nina, ela é minha mãe. Tem o direito de passar um tempo com a gente. E não é como se fosse morar no mesmo quarto que a gente. Ah, não? Ela viaja todo ano, às vezes 2 vezes e nunca levou o neto. Nunca nem trouxe um presente, uma lembrancinha. Só mandava fotos para nos provocar, escrevia mensagens do tipo, como é bom aqui. E agora, do nada, quer vir? Não. Não vou deixar ela arruinar isso. O marido virou-se, o rosto fechado. Você também não está sendo justa. É minha mãe. E não vai ser tão ruim assim. Mas ela sabia, se cedesse dessa vez, seria o fim da paz que tanto havia lutado para conquistar. E depois de tudo que tinha enfrentado para garantir aquelas férias, não ia deixar ninguém, muito menos a sogra, estragar seus planos. Ela soltou uma risada amarga. Você pode até ter razão, mas apostaria qualquer coisa que esse passeio se transformaria em um verdadeiro teste de resistência se ela fosse. E eu, sinceramente, não quero isso. Ele não insistiu. Decidiu dar tempo para que a esposa absorvesse a notícia, para que a poeira baixasse e então retomar a conversa. Só que se nenhum dos dois voltou ao assunto, a mãe dele não desistiu tão facilmente. Ligava várias vezes ao dia, implorava, chorava, manipulava os sentimentos do filho com uma habilidade que no fim o fez ceder. Ele comprou a passagem dela também. Tolia, amor, não conte ainda para Nina. Melhor ainda, quem sabe ela não fica em casa. Sugeriu a mãe, já se considerando vitoriosa. A pergunta pegou o homem de surpresa. Deixar a esposa para trás? Era ela quem havia planejado tudo, quem sonhara com aquelas férias, quem merecia cada segundo daquele descanso. Ele não discutiu, mas também não concordou. A mãe, porém, saiu dali convencida de que, no fundo, o filho tomaria ao lado dela. Já havia até arrumado as malas, gabou-se para as amigas, incapaz de conter a provocação, enviou uma mensagem para a nora. Nina leu a mensagem e, sem hesitar, respondeu com um ultimato. Querida, tenho o prazer de informar que você não vem conosco. Eu e seu filho decidimos que será melhor para todos se você ficar. Não esperou Tolia chegar do trabalho para explodir. Ela precisava desabafar tudo o que pensava. Mas quando ele entrou em casa, não foi com brigas ou acusações que a recebeu. Em vez disso, ele a olhou nos olhos, com um misto de culpa e determinação, e soltou: Nina, minha amor, você está certa. Minha mãe nesse passeio é uma péssima ideia. Falei com ela, deixei claro que você não quer que ela vá. E sabe o que ela fez? Disse que não quer você lá. Mas não se preocupe, eu nem considerei essa possibilidade. Sei o quanto isso é importante para você então. Ela seguiu em silêncio, esperando o que viria a seguir, até que ele continuou: vou trocar o bilhete dela. Ela vai viajar, sim, mas não conosco. Tem um lugar incrível, com mar cristalino e um hotel maravilhoso. Ela até vai adorar. Nina soltou uma gargalhada aliviada e o beijou. A sogra podia não gostar dela, mas o filho sim. E era isso que importava. A velha não contava com essa jogada quando armou suas intrigas. Achou que havia vencido, mas esqueceu de um detalhe crucial. Tolia era pai e marido, e havia feito a escolha certa. Escolheu a família que construiu. No dia da viagem, a mãe apareceu cedo, com a mala pronta e um sorriso de quem já havia garantido sua vitória. Ninocha, não fique chateada, pense nisso como um presente. Você terá paz, sossego sem nós para atrapalhar, disse, acariciando o braço do filho com uma falsidade doentia. Nina nem se deu ao trabalho de responder. Tolia também não. Poderia ter aviso a mãe ali mesmo sobre a mudança de planos, mas por que estragar a surpresa? Deixou que ela acreditasse na farsa até o último momento. Quando Nina saiu do apartamento ao lado da família e sem a sogra, a mulher franziu o senho, mas se calou. No carro, a nora olhou para o marido com um sorrisinho irônico. Mas foi no balcão do check-in que o espetáculo atingiu seu auge. Ao receber um bilhete para um voo completamente diferente, a mãe quase gritou, percebendo, enfim, a armadilha. Filho, como você pôde? Tolia apenas deu de ombros. Mãe, vai ser melhor assim. Escolhi um lugar ótimo para você. Quis estar com a gente, mas sem a Nina, e eu não aceito isso. Ela é minha esposa, minha família. Traidor. Preferiu essa estranha à sua própria mãe, sibilou a mulher, contendo a voz para não chamar atenção. Mas o filho não se abalou. Você que nunca tentou aceitar minha escolha. Podíamos viver em paz, mas você preferiu a guerra. Agora colha os frutos. A mãe arrancou o bilhete das mãos do filho, pegou a mala e foi embora, jurando vingança. Eles, porém, seguiram viagem sem remorsos. 2 semanas de puro descanso, risadas e reconexão. Voltaram ainda mais apaixonados, mais unidos.
Enquanto isso, a sogra, que achava ter sido vítima de uma crueldade, na verdade desfrutou de um mês inteiro de férias sozinha, no presente que o filho lhe dera. Ao retornar, tentou culpar o casal, reclamar, fazer cena. Mas ninguém lhe deu atenção. Havia coisas mais importantes em jogo. Nina havia descoberto que estava grávida. A notícia os encheu de uma felicidade tão intensa que as lamúrias da sogra passaram despercebidas, como um vento fraco contra uma parede de concreto. E assim, o que ela planejou como uma vitória virou sua própria derrota. Porque no fim o amor deles era mais forte que qualquer manipulação. E você, o que mudaria nos seus relacionamentos com os entes queridos? Seus likes são os aplausos que nosso coração precisa. Siga nosso perfil para não perder o fio dessas conversas que aquecem a alma. Que toda noite seja um convite para celebrar a união que verdadeiramente importa.